Pessoal, eu queria no vídeo de hoje comentar mais uma cena lamentável de doutrinação nas salas de aula. Dessa vez não é em um colégio público, em uma escola estadual, municipal, federal, nada disso. É numa escola particular de Santa Catarina, onde a professora foi flagrada ensinando o aluno como o Bolsonaro armou e como ele fez para matar a vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco. Vocês acreditam numa coisa dessa? Pois é, serve de alerta para os pais que também têm filhos em colégios, em escolas particulares. Fiquem atentos, de vez em quando deem uma lida no caderno, nas anotações, principalmente de disciplinas de humanas. Dá uma zapeada de vez em quando também nos livros, porque olha, a coisa tá feia, tá? Os professores não se contentam em simplesmente narrar fatos históricos já com seu viés de esquerda. Eles também querem incutir ideologia. Eles querem demonizar políticos da direita para o seu filho. Então, isso, os pais de escolas, de filhos que estejam em escola pública e privada têm que ficar realmente muito esperto com isso. Indo especificamente para esse caso, eu estou lendo aqui uma reportagem da Gazeta do Povo, sempre a Gazeta do Povo, porque esse tipo de coisa você não vê na grande imprensa. Tá? Como é um esquerdista atacando o Bolsonaro, então tudo bem, não vão nem repercutir para não queimar o filme da professora. Vocês percebem como a grande imprensa seleciona o que ela quer dar repercussão, o que ela quer deixar em 5 minutos no Jornal Nacional, aquilo que ela quer deixar na primeira capa dos jornais. Esse é o tipo de matéria que não convém para boa parte da nossa imprensa, infelizmente. Bom, voltando aqui, a matéria é curta. Em uma aula remota realizada na semana passada, uma professora de redação de um colégio particular de Rio do Sul, em Santa Catarina, afirmou que Jair Bolsonaro teria armado para matar Marielle Franco, fazendo referência a uma suposta participação do presidente no assassinato da vereadora e de seu motorista em 2018. Até aqui na matéria fala que a hipótese já é descartada pela polícia, tá? Mas a professora não tá nem aí, dane-se as investigações. A docente abordava o tema violência política, quando um aluno questionou se o episódio em que Bolsonaro levou uma facada em 2018, quando era candidato à presidência, configurava violência política. Vamos ver o que essa digníssima professora respondeu, aspas, a violência política é praticada por políticos. Bolsonaro levou uma facada? Levou. Foi uma violência? Foi. Mas não foi praticada por políticos. Um popular que fez. Foi um civil que fez isso. Agora, o que o Bolsonaro armou, agora vem toda a deturpação. Agora, o que o Bolsonaro armou para matar Marielle Franco, ele, sendo um político, matando uma outra política, isso sim é uma violência política. Entendeu o esquema? Além da professora ser repetitiva, ter um raciocínio meio repetitivo, parece a Dilma falando. Olha que absurdo, ela está mentindo, ela está insinuando não, ela está colocando na cabeça de uma criança uma mentira para já ir queimando a imagem de políticos de direita para aquela criança e para aquela turma que estava na sala de aula. Olha que coisa complicada. Seguindo aqui, após pressão por parte de familiares dos alunos, e ainda bem que nesse caso os pais perceberam e não deram moleza, a direção do colégio publicou uma nota em que informou que foram adotados procedimentos internos que visam apurar a conduta da docente e eventuais medidas necessárias, e que a instituição mantém rígido código de conduta no que concerne a manifestações dos docentes, principalmente no que toca a posicionamentos políticos pessoais. Vamos ver se acontece alguma coisa. Por enquanto não saiu nada na Gazeta do Povo em relação à punição dessa professora. Se é que vai ter, né, pessoal? No documento, a direção afirma que a liberdade de cátedra em momento algum pode ser confundida com posicionamentos pessoais. Perfeito. O discurso da escola é impecável. Pena que muitas vezes na prática a escola, os colégios até têm estatuto decente, bonitinho, você lê, você concorda, mas na prática as coisas não são tão fiéis quanto que é pregado por essas instituições, infelizmente. E quando algum professor afronta, muitas vezes não acontece nada, né? Porque os casos são muito recorrentes. É o tempo inteiro. O colégio também defendeu o trabalho da docente e afirmou que o episódio não pode prejudicar o trabalho que vem sendo desenvolvido por ela. Então já começou a passar o pano, né? Esse que é o problema. Aspas. Porém, da mesma forma, não concordamos com a generalização e extremismo com a qual classificaram nossa professora. Já saíram em defesa da professora, hein? Os pais já vistos como os dedos duros, né? Vocês não ficam com essa impressão? De vítimas já estão virando... já são o alvo das críticas.
continuando aqui, houve um erro e este erro será corrigido. Mas será corrigido como? Ela vai ser demitida, ela tá na berlinda, né? Esse aqui é o ponto. A reportagem entrou em contato com a escola, mas não obteve retorno até o fechamento da reportagem. Professora publica carta de retratação. Então vamos ver o que a professora falou. A professora divulgou uma carta de retratação e afirmou que sua declaração foi retirada de contexto. Meu Deus, as aspas dela pegaram a fala toda dela, como foi tirada de contexto. Ela foi categórica ao afirmar que o crime que o Bolsonaro cometeu matando a vereadora foi político porque ele é político. Ela foi claríssima, não tem essa de tirar de contexto, ela foi explícita. Claramente o trecho, aspas para a professora, claramente o trecho retirado de contexto faz grave acusação e imputa crime, sem comprovação do caso Marielle ao Bolsonaro. Não foi a intenção, não, imagina, ela só foi explícita. Se isso não foi a intenção, meu Deus, então ela se expressa muito mal para ser professora. Houve ausência de contexto, haja vista que era uma hipótese que configuraria violência política. Não era hipótese, ela cravou que no caso da facada não foi crime político porque foi um civil que fez um Bolsonaro. Mas no caso da Marielle foi político porque foi o Bolsonaro que matou a vereadora. Houve ausência de contexto, haja vista que era uma hipótese. Mentira, não era hipótese. O que está descartado pelas investigações oficiais. Então agora ela falou a verdade. Então agora ela não mentiu, tá? Mas na aula ela mentiu. Em outro trecho da carta, ela reforçou que o ambiente educacional não pode e não deve ser nada além da transmissão de conhecimento de forma escorreita e imparcial. Cara, eu concordo plenamente. Pena que esquerdista só sabe falar bonito, mas na prática nunca segue aquilo que prega. É uma coisa impressionante. Aspas, peço desculpas pela errada colocação verbal. Ah, então ela se equivocou. Esquerdista não erra, né? Esquerdista se equivoca. Por não ter deixado de forma clara que era uma hipótese. Ela não deixou, ela afirmou, ela foi categórica. Ainda assim, pouco provável. E por trazer para dentro da cátedra a polêmica ideológica que assola a civilidade, a democracia e o bom senso. Haja vista a frase infeliz, polêmica e com graves acusações, peço desculpas aos ofendidos. Cara, o problema é o seguinte, ela pediu desculpa, né, deu uma de migué, pensou que os pais eram trouxas porque ela afirmou uma coisa e depois falou que não era uma afirmação, que era uma hipótese, enfim, mentiu de novo, pede desculpa, escreve bonitinho, mas será que ela definitivamente daqui para frente nunca mais vai mentir em sala de aula para prejudicar um político da direita? Será que realmente isso nunca mais vai acontecer? Será que dá para levar a sério e desculpar essa e tantas outras professoras e professores que fazem esse tipo de coisa? Eu, sinceramente, não boto muita fé nisso, não ponho minha mão no fogo por boa parte dos professores militantes em sala de aula, que é a mesma coisa que a gente vê na imprensa. Então, fica aqui mais um repúdio, uma nota de repúdio contra esse absurdo de uma fake news que estão tentando colocar na cabeça dos jovens. Uma coisa escrota, vergonhosa e que mereceria sim punição exemplar para que outros professores esquerdistas, lulistas, né, que tem bandido de estimação, não caiam na tentação de continuar achando que sala de aula é um palco, é um ambiente político para doutrinação de crianças, porque não é, definitivamente não é. É isso aí, pessoal, compartilhem, vamos divulgar essa informação, deixa aqui nos comentários o que vocês acham disso tudo, tenho certeza que vocês devem compartilhar da minha indignação. Se inscrevam nas minhas redes sociais, ativem as notificações e até o próximo vídeo.